Você sabia que existe um animal que pode matar um humano em segundos e muitas pessoas acham que ele é amigável? Já parou para pensar qual criatura domina entre os mais perigosos do mundo, mesmo quando parece inofensiva? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de continuarmos, já se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like e comenta aqui embaixo qual animal você acha que é o mais letal. Spoiler, pode não ser aquele que você imagina. Hoje vamos explorar juntos os top 12 animais mais perigosos do mundo. E para cada um, vamos levantar perguntas, responder curiosidades chocantes e desvendar o que os torna de fato tão perigosos. Então segura firme, porque as surpresas começam agora. Imagine abandonar-se ao desconhecido. Cada uma dessas criaturas vive num ecossistema, muitas vezes remoto ou pouco conhecido, e esconde segredos mortais. Qual é a embalagem fofa por fora, mas letal por dentro? Qual é a fera que poucos percebem como ameaça, até ser tarde demais? Você vai descobrir. Nesse vídeo, vamos combinar curiosidade, plus fatos reais, plus visual impactante para que você não desgrude da tela. E claro, se curtir esse tipo de conteúdo, comenta "quero mais" para que eu saiba fazer mais vídeos assim. Agora, para abrir nossos 12, vamos começar com o que considero o motivo número 1 para você ficar ligado. Por que esses animais são perigosos? Não é só ferocidade, são estratégias, habitats, venenos, forças que você nem imagina. Primeiro ponto, o desafio invisível. Muitos desses animais não têm presas gigantes, garras enormes ou gritos aterrorizantes. Eles atacam de forma furtiva, silenciosa, rápida, e isso faz toda a diferença. Então, a nossa primeira pergunta: como um animal aparentemente inofensivo pode se tornar a causa de milhares de ferimentos ou mortes? Vamos responder já. Eles têm comportamentos adaptados, venenos ou armas naturais que a gente normalmente associa a filmes de terror, mas no mundo real silenciados. Camuflagem, rapidez, ataques em momentos em que humanos são vulneráveis, como no banho, na praia, durante uma excursão. Então, antes de revelarmos o primeiro da lista, que já está causando arrepios em especialistas, me diz, você acha que o mais perigoso estará no rio, no mar ou na selva? Deixa seu palpite aí. Preparado? Vamos lá. E já aviso, parte do que você vai ver vai mudar completamente a forma como você enxerga animal perigoso. Surpreso? A maioria das pessoas espera começar essa lista com um tigre, uma cobra gigante ou até mesmo um tubarão. Mas o primeiro animal mais perigoso do mundo é o mosquito. Isso mesmo, pequeno, quase invisível no dia a dia, mas responsável por mais de 1 milhão de mortes por ano. Agora, você pode estar se perguntando, como um ser tão pequeno pode ser mais letal que um leão? A resposta está em sua capacidade de ser vetor de doenças. Malária, dengue, zika, febre amarela, chikungunya, todas transmitidas por diferentes espécies de mosquitos, especialmente o Aedes aegypti e o Anopheles. Eles não matam com dentes ou veneno, mas com vírus e parasitas. E o mais assustador, eles estão em quase todos os lugares do planeta. Diferente de muitos predadores que vivem isolados em selvas ou florestas, o mosquito convive com você. Ele está no quintal, na água parada, nos parques, em regiões urbanas. Ele não precisa de força, precisa só de uma picada, e você nem sente. Você sabia que a fêmea do mosquito é a que pica os humanos? Ela precisa do sangue para maturar seus ovos, e cada picada é uma potencial arma biológica em miniatura. E aí fica a pergunta, será que estamos nos protegendo o suficiente desse inimigo invisível? Curiosidade chocante. Durante a construção do Canal do Panamá, estima-se que mais trabalhadores morreram de doenças transmitidas por mosquitos do que por acidentes de engenharia. O impacto desse inseto na história humana é profundo. Guerras, migrações, economia.
Ele é um assassino silencioso, histórico e moderno ao mesmo tempo. Então, ao pensar nos animais mais perigosos, não se trata apenas de tamanho ou ferocidade. O perigo real pode estar zumbindo perto do seu ouvido à noite. E, infelizmente, subestimamos isso todos os dias. Comenta aqui embaixo. Você imaginava que o mosquito estaria nessa lista e no topo? E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que acha que só animais grandes são perigosos. Vamos quebrar esse mito juntos. Prepare-se para o próximo da lista. Ele é ainda mais surpreendente, vive nos oceanos e guarda um dos venenos mais potentes já registrados. Você já entrou no mar em um dia quente, sentindo aquela paz? Pois saiba que em certas partes do mundo, isso pode ser um erro fatal. Apresentamos agora o temido cubozoário, também conhecido como box jellyfish ou água-viva-caixa. Essa criatura etérea, quase transparente e aparentemente frágil, é uma das mais letais do planeta. E sim, estamos falando de uma água-viva. Mas o que ela tem de mortal? Seu veneno, cada um de seus tentáculos, pode chegar a 3 metros de comprimento, carrega milhares de quinidócitos, células urticantes que liberam toxinas capazes de causar parada cardíaca em minutos. E o mais impressionante, ela não ataca. Você é quem entra em contato com ela sem perceber. O ataque é passivo, silencioso e mortal. Já se perguntou por que algumas praias na Austrália têm redes e avisos específicos durante determinadas épocas do ano? É por causa dela. Estima-se que centenas de pessoas morrem ou ficam com sequelas graves todos os anos após encontros com cubozoários. Agora imagine, você está mergulhando em águas cristalinas e tropicais, e ao seu redor tudo parece seguro, até que seu corpo começa a arder violentamente. Queimação extrema, paralisia, o coração acelera e então para. Isso não é ficção científica, é a realidade de quem entra em áreas infestadas por esse ser quase invisível. O cubozoário possui olhos, sim, olhos. São 24 no total, distribuídos em grupos ao redor do corpo. Ele pode ver e navegar, algo incomum entre águas vivas. Agora me diz, você nadaria em um mar que abriga esse tipo de animal, sabendo do risco? Comenta aí. E se ainda não deixou seu like, esse é o momento. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos que unem ciência, curiosidade e um toque de adrenalina. No próximo bloco, vamos sair da água e ir direto para uma floresta densa, onde habita um dos répteis mais rápidos, pacientes e fatais do mundo. Palpite de quem seja, prepare-se para conhecer um dos predadores mais antigos e eficientes do planeta. Ele sobreviveu a extinções, eras glaciais, mudanças climáticas extremas e continua no topo da cadeia alimentar. O crocodilo de água salgada, também conhecido como saltwater crocodile. Este animal é pura força bruta combinada com paciência letal. Com até 7 metros de comprimento e mais de 1.000 quilos, ele é o maior réptil vivo. Mas não é só o tamanho que impressiona, é o modo como ele caça. Você pode passar horas à beira de um rio ou em uma praia do Sudeste Asiático ou norte da Austrália, sem perceber que há um predador observando cada movimento. O crocodilo não persegue, ele espera imóvel, quase invisível na água barrenta. E quando decide atacar, a explosão de força é inacreditável. Ele salta da água com precisão milimétrica, morde com uma força estimada em 700 libras por polegada quadrada, quase o triplo da mordida de um leão, e então executa o famoso giro da morte, despedaçando suas presas com rotação violenta. Agora pare e pense, se um animal tão grande consegue ser tão discreto, o que mais a natureza esconde dos nossos olhos? Esse é um caso onde a natureza mostra o seu lado mais brutal e mais perfeito. O crocodilo de água salgada não precisa evoluir. Ele já nasceu letal. Estimativas apontam que dezenas de ataques fatais ocorrem por ano, especialmente em regiões onde humanos e crocodilos dividem o mesmo espaço.
E diferentemente de tubarões, que muitas vezes mordem por engano, o crocodilo ataca para matar e devorar. Esses animais podem viver mais de 70 anos e guardar memórias territoriais. Ou seja, se você invadir o espaço dele uma vez, ele pode lembrar de você. À primeira vista, ele parece um brinquedo. Colorido, pequeno, com tons vibrantes de amarelo, azul, verde ou até laranja neon. Mas não se engane. O sapo dourado venenoso, também conhecido como sapo dardo venenoso, Poison Dart Frog, é um dos animais mais tóxicos já registrados na Terra. Originários da Amazônia e das florestas tropicais da América Central e do Sul, esses sapos medem apenas 5 centímetros em média, mas carregam uma arma biológica devastadora, batracotoxina, uma toxina tão potente que uma única gota pode matar até 10 homens adultos. Você sabia que os indígenas da Colômbia usavam o veneno desses sapos para envenenar suas flechas de caça? Daí o nome Dart Frog, sapo dardo. O mais curioso é que eles não nascem venenosos. Seu poder vem da dieta. Insetos e formigas específicas da selva que carregam compostos tóxicos. Em cativeiro, sem essa alimentação, eles não são perigosos. Mas na natureza, são praticamente armas ambulantes. Agora pense, como algo tão pequeno e tão bonito pode ser tão letal? Isso nos leva a uma das regras não ditas da selva. Quanto mais colorido um animal, mais cuidado você deve ter com ele. A coloração vibrante serve como um alerta natural. Não se aproxime de mim. A batracotoxina não tem antídoto conhecido. O contato com a pele humana já pode ser suficiente para causar paralisia muscular e parada respiratória. Você teria coragem de segurar um sapo desses na mão? Comenta aí. E se está curtindo esse conteúdo, lembra de deixar o like e se inscrever. Isso mostra que você valoriza informação poderosa e perigosa. No imaginário popular, o leão é visto como o rei da selva. Mas há um felino que muitos especialistas consideram ainda mais perigoso e eficiente: o leopardo. Você já se perguntou por que ele raramente aparece em documentários de ataque? Porque ele não erra. Ele caça em silêncio, sem deixar testemunhas. O leopardo é um mestre da camuflagem. Seu pelo manchado não é só bonito, é funcional. Ele se mistura perfeitamente à vegetação seca das savanas ou à sombra das florestas tropicais. E diferente de outros grandes felinos, ele prefere a solidão. Isso o torna um predador calculista, paciente e letal. Ele pode carregar uma presa maior que ele próprio para o topo de uma árvore, evitando que outros animais a roubem. Isso exige não só força, mas inteligência tática. E sua mordida? Direta no pescoço. Rápida, quase sem som. Muitas vítimas sequer percebem o que as atingiu. O mais assustador, ataques a humanos têm sido registrados com frequência em certas regiões da Índia e da África. Em áreas onde o habitat natural foi destruído, os leopardos se adaptaram às cidades, atacando à noite, escalando muros e sumindo como fantasmas antes do amanhecer. Os leopardos podem correr a até 58 km/h, saltar mais de 6 metros na horizontal e têm visão noturna extremamente apurada. Ela surge como uma sombra no céu, sem aviso, sem som, apenas velocidade, precisão e poder. A águia, especialmente a águia real, Golden Eagle, é uma das aves de rapina mais temidas do mundo e não é à toa. Você já parou para pensar como uma ave pode ser considerada tão perigosa quanto um predador terrestre? A resposta está na sua capacidade de ataque aéreo com precisão militar. Com envergadura que pode ultrapassar 2,3 metros e visão 8 vezes mais aguçada que a de um humano, a águia é um verdadeiro sniper natural. Ela ataca de cima, a mais de 240 km/h, com garras tão fortes que podem quebrar ossos instantaneamente. Em regiões como a Mongólia e o Cazaquistão, elas são até treinadas por caçadores para derrubar lobos. Sim,
lobos. Agora imagine o impacto disso na natureza. A águia ataca cabras montanhesas, raposas, cervos pequenos e até macacos. Ela calcula o ângulo de ataque em frações de segundo e nunca erra o alvo. É como se fosse um míssil guiado pelo instinto. E mesmo sendo símbolos de liberdade e nobreza em muitas culturas, como a norte-americana, essas aves já causaram acidentes com drones, paraquedistas e até pequenos aviões. Em áreas de preservação, seu domínio aéreo é absoluto. Agora, te pergunto, você acha que existe algum predador que dominaria a terra, a água e o céu ao mesmo tempo? Comenta aí e já deixa seu like se você ficou surpreso com o poder dessas aves. Elas podem até não atacar humanos com frequência, mas o potencial está lá. E o respeito também. No próximo bloco, vamos mergulhar de novo no mar para encontrar um peixe que esconde um dos venenos mais potentes já registrados. E que, mesmo assim, muitos pescadores encaram de frente. Imagine estar em uma praia paradisíaca, mergulhando em águas rasas, quando de repente uma dor insuportável invade seu corpo. Você pisa em algo que parecia apenas uma pedra, mas era o peixe mais venenoso do mundo. O temido peixe-pedra, Stonefish. Esse animal não ataca, ele espera. Imóvel, camuflado entre pedras e corais, com um visual que engana até os olhos mais atentos. Mas sob essa aparência discreta estão 13 espinhos dorsais, cada um capaz de injetar uma toxina que causa dor extrema, necrose muscular e, em alguns casos, até a morte. A dor causada por uma picada de peixe-pedra é tão violenta que há relatos de pessoas implorando pela amputação do membro atingido. E o mais assustador, ele vive em áreas costeiras e rasas, principalmente no Indo-Pacífico, exatamente onde turistas e banhistas mais frequentam. Ou seja, o perigo está onde você se sente mais seguro. Seu veneno afeta o sistema nervoso, o coração e as células musculares. E o pior, se não for tratado rapidamente, pode causar parada respiratória. Agora, deixa eu te perguntar. Você já olhou para uma pedra no fundo do mar e teve certeza de que era só uma pedra? Pois é, talvez fosse hora de pensar duas vezes. O peixe-pedra é um exemplo perfeito de como o perigo nem sempre vem com aparência ameaçadora. Ele não tem dentes grandes, não é veloz, não é agressivo, mas se torna letal quando subestimado. Você teria coragem de mergulhar sem calçado em águas tropicais depois dessa? Esses animais ensinam que no oceano a ignorância pode ser fatal. No silêncio escaldante do deserto, um pequeno ser caminha lentamente pela areia. Ele mede poucos centímetros, mas carrega em sua cauda um dos venenos mais potentes do mundo animal. Estamos falando do temido Leiurus quinquestriatus, também conhecido como escorpião da morte ou escorpião amarelo. Esse escorpião é um verdadeiro fantasma do deserto, comum no norte da África e Oriente Médio. Sua aparência pálida o torna quase invisível na areia. E é justamente essa descrição que o torna tão perigoso. Seu veneno é uma neurotoxina poderosa que pode causar dores insuportáveis, convulsões, paralisia muscular e até morte, especialmente em crianças e idosos. Mas por que um animal tão pequeno é tão perigoso? A resposta está na química. O veneno não serve só para a defesa. Ele é uma ferramenta de precisão que desliga sistemas vitais. Em alguns casos, a morte pode ocorrer em menos de uma hora. Apesar disso, o escorpião da morte é responsável por avanços científicos incríveis. Seu veneno, em doses controladas, está sendo estudado para tratar tumores cerebrais, mostrando mais uma vez como a natureza mistura risco e cura em um só organismo. Agora pense comigo, você conseguiria dormir tranquilo, sabendo que esse animal pode entrar em sapatos, mochilas ou lençóis em regiões áridas? Pois é, em muitos vilarejos é costume sacudir roupas e calçados todas as manhãs. Um gesto simples, mas que pode salvar vidas.
Você tem mais medo de animais grandes ou dos pequenos, que a gente quase não vê? E claro, se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa seu like e compartilha com aquele amigo que acha que só cobra é perigosa. Spoiler: o escorpião pode ser ainda pior. Quando pensamos em animais perigosos, raramente as formigas vêm à mente. Mas isso muda completamente quando falamos das formigas guerreiras, também conhecidas como formigas legionárias ou formigas do exército, Army Ants. Essas pequenas criaturas formam verdadeiros exércitos móveis que marcham pela selva, devorando tudo que encontram pela frente. E o mais assustador, elas não têm visão. Sim, são cegas, mas trabalham com uma sincronia perfeita, orientadas por feromônios, capazes de formar pontes vivas, barreiras móveis e ataques coordenados que lembram operações militares. Algumas colônias podem ter mais de 20 milhões de formigas. E quando entram em ação, nenhum animal pequeno escapa. Cobras, lagartos, aves filhotes, insetos, todos viram alimento em questão de minutos. Você sabia que há relatos de comunidades indígenas que mudam de lugar temporariamente quando uma horda dessas se aproxima? Elas entram em casas, galpões e até galinheiros e limpam o ambiente de qualquer forma de vida pequena. Não é à toa que são chamadas de o rolo compressor da selva. E o mais incrível, elas não constroem formigueiros permanentes. São nômades, constroem acampamentos vivos, com os próprios corpos, protegendo a rainha no centro. A organização e eficiência são tão perfeitas que inspiram pesquisas sobre robótica, logística e comportamento coletivo. Agora pense comigo. Se a força está no grupo, será que o animal mais perigoso é mesmo o que ataca sozinho? O que essas formigas nos ensinam é que a união estratégica pode ser ainda mais letal do que o poder individual. Obrigado por assistir. E lembra, o mundo natural é fascinante e às vezes perigoso de formas que você nunca imaginou.